O conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá, no vídeo de hoje trouxemos o caso de Susanne von Richthofen, que aliás completa 20 anos hoje, e com as devidas atualizações e com riquezas de imagens e detalhes. E se você gostou deste tema, lhe convido para se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. E se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, chegando assim a conhecimento de mais pessoas. E dito isso, vamos para a vinheta. Susanne von Richthofen nasceu no dia 13 de novembro do ano de 1983. Tinha como pais Manfred von Richthofen, que era natural da Alemanha, e ele trabalhava como engenheiro. E sua mãe, Marisia, era uma renomada psiquiatra. E Susanne também tem o seu irmão chamado Andreas. E ambos tinham uma vida confortável e morava em Campo Belo, em São Paulo. Andreas, o irmão de Susanne, era somente um pouco mais novo que ela. Nascido no ano de 1987, o que separa a idade dos dois em apenas 4 anos de diferença. A vida dos Richthofen era algo completamente feliz e também era vista por todos como aquela família exemplar. E também os pais faziam com que eles tivessem oportunidades de viajar, de fazer, enfim, os melhores estudos, os melhores cursos e tudo que pudesse acrescentar em suas vidas. Resumindo, tinham a vida dos sonhos de qualquer jovens das idades deles. Um hábito que a família von Richthofen jamais teve era o de ostentar as coisas. Eles eram super discretos e jamais gostavam de se exibir, de, aparentar o poder aquisitivo realmente que eles tinham. Em 1999, o seu irmão Andreas acaba se interessando por aeromodelismo. E neste momento, a irmã Susanne acabou conhecendo o Daniel Cravinhos por intermédio de seu irmão. E não demorou muito tempo para que a amizade se transformasse em um namoro. Susanne, neste período, estava com a sua vida muito bem encaminhada. Inclusive, aos 18 anos, Susanne já cursava uma das melhores universidades de São Paulo, que era a PUC, e ela cursava Direito. E Daniel Cravinhos, que neste período estava com seus 21 anos de idade, ao contrário de Susanne, ele não vinha de uma família de posses, e nem tampouco pensava em seu futuro, tendo em vista que ele nem trabalhava e nem estudava. E inclusive, por diversas vezes, ele chegou a emprestar dinheiro da Susanne, e ela nunca recusava. A princípio, os pais de Susanne, vendo tudo aquilo, acreditava que aquele romance era fogo de palha e que acabaria rapidamente, mas não foi isso que aconteceu. Daniel exercia uma forte influência sobre Susanne. Ela via nele o perfeito bad boy. Ele atendia todos os requisitos para que ela se sentisse descolada, mas isso era uma grande ilusão. No ano de 2002, Susanne decepciona seus pais. Ela estava fazendo uso de substâncias ilícitas e seus pais acabaram descobrindo. Com essa quebra de confiança, o casal Richthofen resolve tomar atitudes severas. Susanne fazia uso dessas substâncias na companhia de Daniel e, como consequência disso, os pais proíbem seu namoro com ele. A não aceitação dos pais em relação a seu namoro acabou fazendo com que ambos tomassem as piores decisões possíveis. Em 30 de outubro do ano de 2002, Susanne e Daniel acabam tendo uma terrível ideia para que pudessem permanecer juntos. Susanne convida Andreas, seu irmão, para que juntos fossem ao cybercafé. E no momento em que Andreas permanecesse jogando, Susanne se iria com Daniel
e ambos ficariam juntos em um motel próximo daquele local. Lembrando que Andreas gostava de Daniel, ele tinha amizade com ele e realmente ajudaria a irmã a continuar o seu relacionamento como pudesse ajudar. Então foi de total boa vontade que o irmão acabou fazendo aquilo. Aquilo tudo parecia um verdadeiro romance de conto de fadas. O casalzinho que queria ficar junto, certo? Errado. Aquilo tudo havia sido previamente arquitetado para que não caísse sobre eles nenhuma suspeita. Às 2h56, Daniel e Suzane dirigem-se ao Cybercafé. Pegam Andreas, Suzane deixa Daniel em sua casa e segue com seu irmão rumo à sua casa. Chegando à casa deles, algo não estava certo. A casa tinha sinais de invasão. Inclusive, a janela do escritório estava completamente aberta. Diante dessa situação, Suzane resolve ligar para Daniel, que rapidamente já procura retornar para a casa de Suzane. E, enquanto isso, ela liga também para os policiais, que também se dirigem para sua casa. O policial chega e pede para que os irmãos fiquem no primeiro andar da casa, para que o mesmo averiguasse o que estava acontecendo no interior da casa. O seu nome era Alexandre Paulino Boto. Ele foi a primeira pessoa de fato a encontrar Manfred e Marisia já sem vida. E diante dos fatos, ele teve a difícil tarefa de dar a notícia a Suzane e a Andreas, e também a Daniel, que nessa altura já estava com eles. No momento em que o policial conta a eles o que ele tinha acabado de presenciar, a reação deles foi a mais impressionante. Andreas, o irmão de Suzane, ficou completamente abalado e chorando muito. No entanto, Suzane não demonstrou nenhuma tristeza. Muito pelo contrário, ela se mostrou bastante fria e, inclusive, perguntou ao policial: "E agora? O que a gente faz?" No policial, vendo toda aquela situação, ele não podia acreditar na reação dela. Afinal, tratava-se de seus pais, que brutalmente foram atacados e foi retirado as suas vidas. E após ter dado a notícia a eles, o policial pede reforços e as viaturas chegam na casa dos Richthofen. A Suzane permanecia completamente inexpressiva, e aquilo certamente não era uma atitude normal de uma filha. Aquilo era um forte indício de um possível envolvimento no caso. Entre Andreas, Suzane e Daniel, diante de tudo o que havia ocorrido, somente Andreas demonstrava que se importava com tudo aquilo. Daniel também acabou levantando bastante suspeitas, principalmente no momento em que ele pergunta aos policiais se os assaltantes, no caso, haviam roubado alguns pertences. E aquilo acabou levantando suspeita, porque ele perguntou bem especificamente sobre esses pertences. Foi quando ele disse aos policiais que a família tinha o hábito de guardar alguns pertences em uma determinada caixinha, e pergunta se o mesmo ainda estava por lá, inclusive dando detalhes bem específicos do conteúdo da tal caixinha, dizendo que nela haviam euros, haviam dólares e também reais. E também joias. E após a sua pergunta, logicamente as suspeitas foram bem aumentadas em relação a ele. Imediatamente, os investigadores isolam a casa dos Richthofen e a atmosfera de todo aquele crime estava bastante suspeita. Outra questão muito relevante nesse caso foi a questão de que, seja quem foi que cometeu o crime, após fazer o que fizeram, não queriam mais olhar em suas vítimas, sendo que cobriram seus rostos. Talvez porque a culpa por seus feitos iria os seguir, ou também isso se deva ao motivo de os conhecerem muito bem. Outra questão que igualmente chamou bastante a atenção dos policiais é que, para entrarem na casa dos Richthofen, nada foi forçado. A porta, as janelas, estava tudo em perfeita ordem. O portão, apenas a janela do escritório se encontrava aberta. Quem quer que fosse que tivesse feito aquilo, sabia muito bem o andamento da casa, o como entrar, como acessar locais. Enfim, a pessoa era conhecida. E também, propositalmente, a casa havia sido revirada, como eu disse anteriormente, mais na região do escritório mesmo, para simular
uma invasão e, com isso, também despistar os investigadores. Apenas no quarto do casal havia um cenário que, de fato, estava fora de todo o contexto do restante da casa, que estava absolutamente muito bem arrumado. A equipe de investigação estranhou bastante que na cena do crime havia itens que somente uma pessoa que conhecesse realmente o andamento da casa saberia a sua exata localização, sem que com isso tirasse outros itens do local. E esses itens eram uma jarra d'água, sem um copo ao lado, somente a jarra, e sacos plásticos também. Em uma casa grande como era a dos Richthofen, certamente alguém que fosse mexer nela, procurar algo, tiraria muitas outras coisas do lugar à procura de objetos. Não saberia exatamente como alcançá-los e como acessá-los tão rapidamente sem tirar absolutamente nada do lugar. E ao lado do corpo de Manfred, que já estava também sem vida, havia uma arma. Suzane e Daniel se anteciparam no seu álibi. Certamente, isso levantou muitas suspeitas aos investigadores. Quando questionado aonde estavam no momento do crime, eles haviam guardado uma nota fiscal do motel aonde eles foram. E aquilo com certeza era bastante incomum, pois não se trata de um lugar onde a pessoa pede uma nota fiscal, ao menos que de fato tivesse pensado que precisaria com antecedência. Os investigadores também tiveram conhecimento de um fato intrigante. A execução do casal não foi feita em diferentes momentos, mas sim simultaneamente. E para que isso acontecesse, precisaria de 2 pessoas no momento deste ato. E neste momento, as suspeitas se voltam a Suzane e Daniel. Devido ao seu porte franzino, os policiais não estavam convencidos de que Suzane seria capaz de deferir golpes tão fortes sendo uma pessoa tão frágil. E isso fez com que eles pensassem que uma terceira pessoa pudesse estar envolvido, principalmente pelo fato de que os golpes foram deferidos na cabeça sem a possibilidade de sobrevivência. No dia 1º de novembro do ano de 2002, foi realizado o enterro de Marisa e Manfred. Andreas, nesse momento, estava completamente inconsolável. E nesse dia, Suzane até demonstrou bastante tristeza. Inclusive, ela ficou quase todo o tempo ao lado de Andreas. Toda a repercussão que houve por parte da mídia acabou tornando tudo aquilo mais triste ainda. Afinal, eram 2 irmãos que acabaram de perder seus pais. E não passou muito tempo, Suzane acabou empolgando-se mais uma vez em uma de suas atitudes. Ao invés dela esperar que tudo se acalmasse para que ela voltasse a finalmente ter uma vida normal, com apenas 2 dias do falecimento de seus pais, ela já estava festejando com amigos e também com Daniel na piscina de sua casa, demonstrando assim muito descaso com tudo o que havia acontecido. Para a surpresa de Suzane, a sua festinha foi interrompida pelos policiais que foram até a sua casa. E para a surpresa dos policiais, Suzane estava agindo como se tivesse tudo em ordem. Inclusive, chegou perto deles fumando, despreocupadamente. Muitos outros fatores acabaram levantando muitas suspeitas. A Suzane, após os fatos, teve uma dispensa da faculdade onde estudava. Porém, apesar disso, ela nunca faltou. Ela estava realmente levando a sua vida como se não tivesse passado por tudo que passou. A importância que ela deu e o luto pareciam nulos. Os dias que seguiram foram de muitas investigações para o caso. Inclusive um guarda que fazia segurança patrimonial nas ruas foi capaz de dizer que aquela noite só havia passado um carro pela rua, e que foi o de Suzane. Isso cada vez mais acabava reforçando a suspeita dos investigadores com relação a eles. Passados-se alguns dias, Suzane vai com Daniel até o sítio da família para a comemoração de seu aniversário, totalmente despreocupada, acreditando 100% que o seu ato jamais levantaria suspeitas contra ela. Com uma frequência quase que diária, os investigadores chamavam Suzane para dar depoimentos, e ela simplesmente dizia coisas desencontradas, tais como funcionários da casa que poderiam ser responsáveis por tudo, sendo que não fazia menor sentido as suas falas. Porém, os policiais estavam prestes a descobrir toda a verdade.
Neste momento, outra pessoa igualmente responsável acaba entrando nessa história, que foi o irmão de Daniel, chamado Christian Cravinhos. Christian acabou comprando uma moto, e o que chamou a atenção de todos foi a forma com que ele pagou por essa moto, em dólares. As mídias acabaram anunciando que foram roubados do casal Richthofen euros, dólares e joias. E aquilo com certeza acabou fazendo muito sentido. O vendedor da loja, sabendo de todo o caso, acabou levando sim a conhecimento da polícia todas essas questões, que imediatamente acabou ligando a compra de Christian ao caso. No dia 7 de novembro do ano de 2002, Christian foi chamado ao interrogatório e Christian acabou confessando que havia sim tirado a vida de Marísia e que o seu irmão Daniel havia feito o mesmo com Manfred. Imediatamente, os investigadores chamam Suzane e Daniel para um novo interrogatório. Mas algo dessa vez era muito diferente, porque totalmente diferente das demais vezes, eles não poderiam negar, porque tudo já tinha realmente vindo à tona. Todas as provas, e agora mais com a confissão de Christian, apontavam totalmente para eles. E neste dia, finalmente, eles acabam descobrindo todo o horror que ocorreu na noite do crime. No dia 30 de outubro, no momento em que Suzane foi até a casa de Daniel, foi para buscar Christian. Na sequência, eles vão até a casa do casal Richthofen e, com o auxílio de barras de ferro, tiram a vida deles. Para não deixar rastros, eles lavam as barras de ferro na piscina da casa, as colocam em sacos plásticos e as descartam nas ruas da cidade. Após todo o acontecido, eles vão até o motel para construir o seu álibi. Após isso, pegam Andreas no Saber Café e vai até a casa de Daniel e o deixa lá. Suzane e Andreas seguem até a casa deles, aonde era a cena do crime. E após isso, tudo que já falamos aqui vem à tona. Os golpes dados em Marísia e Manfred foram tão fortes e certeiros que realmente não dá para entender como uma filha teria participado de algo tão terrível. Todo o dinheiro, joias e derivados retirados da cena do crime foram para Christian, pois o seu irmão Daniel devia um dinheiro a ele. No momento do crime, Manfred ainda não tinha totalmente perdido a sua vida após os golpes deferidos por Daniel. E por esse motivo havia uma jarra ao lado da cama, sem um copo ao seu lado. Tendo em vista que Manfred ainda permanecia vivo após tantos golpes com uma barra de ferro, e era necessário para que desse certo todo esse plano deles, que Manfred realmente perdesse sua vida, ele ainda, por cima, depois de tudo isso, ainda foi afogado por Daniel. Após fazerem toda essa barbaridade com eles, eles cobriram os rostos tanto de Manfred como de Marísia. Foi realmente algo inimaginável os níveis de crueldade que foram realizados com esse casal. Os três, Suzane, Daniel e seu irmão Christian, foram finalmente detidos e os investigadores concluíram que eles ofereciam um risco para Andreas e acusados como homicídio triplamente qualificado. Como uma forma de retirar um pouco de sua culpa, Suzane acusa Daniel de manipulação e inclusive ela alega que Daniel havia lhe apresentado substâncias ilícitas. Porém, ela não obteve sucesso em suas alegações. Todo o processo de investigações acabou levando a crer que era, sim, a mandante do crime. Todos eles acabaram pegando as penas máximas permitidas na legislação brasileira. Daniel e Suzane acabaram pegando 39 anos e meio de prisão. E Christian acabou pegando 38 anos e 6 meses de reclusão. No momento em que Suzane foi sentenciada, talvez até mesmo foi o primeiro momento em que ela demonstrou alguma emoção, que foi quando ela percebeu que realmente ficaria atrás das grades e acabou chorando no tribunal. Após a sua condenação, no ano de 2009, Suzane pede o regime semiaberto e tenta novamente em 2011. Porém, ambos foram negados. Suzane também tenta pedir a herança dos pais e Andreas acabou conseguindo impedir que ela fosse capaz de lutar por esse benefício, a tornando ilegítima. Inclusive,
No ano de 2002, após ter realizado todo esse terror com sua própria família, ela tenta até mesmo acionar o seguro de vida, que foi negado. Se Suzanne, por um acaso, conseguisse pegar a sua parte, a herança da família Richthofen estava avaliada em 11 milhões de reais e sua parte seria de 5 milhões e meio de reais. E ainda bem, foi negada por motivos completamente óbvios. Em 2015, Suzanne consegue ficar em seu regime semiaberto. E, ironicamente, as saídas de Suzanne da penitenciária acabam sendo em datas comemorativas, tais como Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Como uma grande ironia do destino, ela consegue sair para comemorar a data das pessoas que ela retirou as vidas. Andreas provavelmente foi quem mais sofreu com todas essas atitudes terríveis deles. No interior de São Paulo, na cidade de Tremembé, onde Suzanne cumpre a sua pena, ela acaba conhecendo o Sandrão, que é um homem transexual, que aliás é ex de Elise Matsunaga, do caso Yoki, que também encontrava-se cumprindo pena por lá. Sandrão foi presa devido a um sequestro que cometeu e acabou em tragédia, onde um garotinho perdeu a sua vida. Voltando a falar de Andreas, após todos os acontecimentos, ele foi convidado a morar com seu tio. Porém, o mesmo não aceitou e acabou ficando na mansão dos Richthofen. Ele estava na companhia de uma funcionária, porém Andreas não era mais o mesmo e estava descontrolado. E a funcionária não permaneceu por lá muito tempo e pediu suas contas. Ele acabou ficando na casa do tio Miguel e o mesmo acabou cortando todas as relações com Suzanne. E Andreas concluiu os seus estudos e se formou em farmácia e bioquímica e doutorado em química pela USP. Porém, certa vez ele tentou uma reaproximação com Suzanne e até mesmo, inclusive, ele faria uma visita até a penitenciária de Tremembé. Porém, ele desistiu e acabou voltando e ficando muito abalado. E nesse mesmo dia, ele acabou bebendo, se descontrolando e parou na delegacia. Até hoje os dois não se falam e Andreas sumiu dos noticiários. Atualmente, Suzanne está no regime semiaberto e está cursando faculdade na cidade de Taubaté. Tivemos notícias mais recentes que no dia 20 deste mês, outubro, na Universidade de Taubaté, Suzanne apresentou um trabalho sobre maternidade e os desafios de uma gestação. No dia 3 de novembro, Suzanne completará 39 anos de idade, exatamente o tempo de sentença a qual foi condenada pela participação de um duplo homicídio. Bom, gente, às vezes a gente tenta entender o porquê que determinadas coisas acontecem, né? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês. O porquê tirar a vida dos pais pela não aprovação de um relacionamento. E ainda, coitado, o irmão, deixar o irmão numa cafeteria enquanto tudo acontece, né? De uma forma tão trágica e tão cruel, digamos assim. Essa é a reflexão que eu deixo. Esse caso da Suzanne, ele foi simplesmente um acontecimento no pior dia da minha vida. Porque no dia 1º de novembro, eu perdi a melhor pessoa da minha vida, que foi minha mãe. E tudo isso aconteceu no dia 30 e o enterro dia 1º. E eu tava sabendo da notícia da minha mãe e acabou sendo enterrada no dia 2 de novembro. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, sabe? Uma pessoa que tinha as duas pessoas vivas ali com ela, que poderia ter dado, sim, o devido valor, e não deu. Sabe, uma aventura. Um moleque que depois ela largou, e que aquilo não tinha sentido, sabe? Ela poderia ter feito de outra forma. Sabe, esse caso mexe demais comigo. Peço desculpa pra todo mundo que tá me ouvindo, que, sabe, mas realmente foi o pior dia da minha vida. E eu sei que seria difícil fazer esse caso, porque eu lembro, sabe, principalmente de tudo que eu vivi de bom com a minha mãe. E que, graças a Deus, sabe, eu valorizei cada momento. E a minha despedida com ela foi linda, sabe? Eu vi ela no ônibus, eu dei tchau pra ela e tem essa imagem até hoje na minha vida.
20 anos depois, exatamente nessa data. E a Suzane não teve isso. Porque ela não quis, porque ela escolheu não ter esse momento. Sabe? E eu acho que a melhor coisa, você que é filho, você que é filha, e nesse momento está vendo esse vídeo e de repente tem alguma desavença com sua mãe, com seu pai, pegue isso de exemplo. Sabe, não rompa relacionamentos familiares. Quem você vai ter pro resto da sua vida, quem vai lutar por você e cuidar de tudo que você precisar, verdadeiramente, de coração aberto e sem se importar com mais ninguém, são os seus pais. Sabe? Relacionamento, você vê, passou pouquíssimo tempo, ela já estava metendo pau nele, já não queria mais nada e não sei o que. De que adiantou essa atitude? Foi totalmente em vão. E simplesmente a pessoa, que nem eu estava conversando com o Marcelo ontem, que eu estava desenvolvendo o roteiro e falando com ele sobre o Andreas. Gente, a vida do Andreas foi totalmente afetada da pior forma possível. E ele não merecia isso. Sabe? Ser tirado do convívio dele, o pai e a mãe, na mesma hora, no mesmo momento e sem motivo algum. Simplesmente por ganância, sabe? A gente realmente é um caso, sabe, a se pensar mesmo. Sabe até que ponto a ganância humana tira pessoas de circulação sem motivo algum. Esse questionamento que eu quero deixar com vocês. Sabe, desculpa a emoção, porque é que nem eu falei. Minha mãe foi a melhor pessoa na minha vida, sabe? De todas as faltas, a maior que eu tenho é do convívio da minha mãe. E isso foi muito pesado, foi exatamente nesse dia, sabe? Por isso que esse caso mexeu demais comigo. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Você é novo aqui no canal, tá chegando agora. Se inscreva aqui no canal, ajude a gente, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário também. Sim. Comentando sobre o caso, né? Compartilhamento, gente. Por favor, nos ajudem a crescer o nosso canal. Precisa realmente do apoio de vocês. Inclusive, se a gente conseguir monetizar o nosso canal, a gente promete fazer uma semana inteira de vídeos. Vai ser terrível porque vai ser muito trabalhoso. Porque vocês sabem, exige todo um empenho de dias. Talvez vídeos mais curtos, né? Mas a gente faz uma semana só de casa pra vocês, se a gente bater os inscritos. A hora de exibição já tá quase. Mas é isso, gente. Nos ajudem a crescer nosso canal. Lembrando que você é o Marcelo e eu sou Roberta e juntos somos o casal Fear. E é isso, gente. Muito obrigado. E desculpe as emoções aí, gente. Realmente é pesado pra mim esse caso. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.